Biólogos no Ar, a ciência no RCA. Um programa da Delegação da Ordem dos Biólogos dos Açores. Coordenação de Carlos Leal e Isabela Amorim. Mais ciência, mais perto. Bom dia a todos os ouvintes que nos escutam lá em casa. Sou Carlos Leal e este é o programa Biólogos no Ar. Hoje temos uma sessão especial. Vamos ter aqui de género um painel de biólogos e gostava de passar já a apresentar a doutora Anunciação Ventura. Bom dia. Bom dia. Está-me a ouvir bem? Estou, sim, senhora. A doutora Anunciação é a atual presidente da Delegação Regional da Ordem dos Biólogos, já foi inclusivamente minha professora no Departamento de Biologia e está neste momento em São Miguel a falar connosco via WhatsApp. Também gostava de apresentar aqui a doutora Isabela Amorim. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos. Então gostava de começar aqui uma conversa aberta com uma pequena introdução. O que é que nos traz hoje aqui é o programa Biólogos no Ar. Portanto, como devem saber, já decorreu uma primeira temporada com 7 episódios gravados aqui no Rádio Clube de Angra e uma segunda temporada com mais 8 episódios, sendo que 5 deles foram gravados aqui no Rádio Clube de Angra presencialmente e 3 deles foram à distância por via do WhatsApp. Tivemos aqui entrevistas com biólogos que trabalham em diversas frentes na sociedade, desde o ensino à investigação académica, projetos de conservação, delegação das pescas, biólogos que trabalham no hospital. Tivemos um pouco uma miscelânea e então hoje este programa era para fazermos no fundo um apanhado do que foi feito, do que pretendemos fazer daqui em diante e também dar um pouco a conhecer a Ordem dos Biólogos e mais concretamente a Delegação Regional. E talvez começasse pela doutora Anunciação. Não se importa que lhe trate pelo primeiro nome? Por favor, Carlos, Okay, é porque eu quando fácil. Nasci, doutora não vem no meu certificado de nascimento. Pronto, cara Anunciação, então eu ia-lhe pedir que falasse um pouco da Delegação Regional, deste mandato, do que é que têm sido os projetos e o que é que esperamos nos próximos tempos da Delegação Regional da Ordem. Olha, Carlos, bom dia, eu vou-te tratar por tu, se não te importas, foste meu aluno e, portanto, continua a haver aqui alguma ligação, não é? Até também afetiva. Claro que sim. Portanto, neste caso, a Ordem, bom, já agora, se me permites, eu vou só fazer um pequeno apanhado de como é que nós chegámos até aqui, até a Ordem dos Biólogos, porque, na realidade, a história da Ordem começou com a criação da Associação Portuguesa de Biólogos, já no início da década de 90 e, portanto, nós criámos aqui nos Açores, em 1992, uma delegação regional dessa mesma associação e depois foi então, no final da década de 90, que então a Associação Portuguesa de Biólogos passou a Ordem dos Biólogos. Desde então até cá eu tenho mantido sempre uma ligação com a Ordem, mesmo não estando nos órgãos diretivos aqui do Conselho Regional, estava ligada nomeadamente à Assembleia Geral da Ordem Nacional e, portanto, mantive sempre uma ligação com a Ordem, tenho uma perspectiva do quão grandioso tem sido o trabalho dos nossos colegas que têm desempenhado funções nos conselhos diretivos da Ordem Nacional e das Ordens Regionais, para que realmente a Ordem dos Biólogos crescesse até aquilo que é hoje e tivesse hoje em dia uma representatividade na sociedade civil muito importante. Aqui nos Açores, o nosso objetivo também é um pouco reproduzir aquilo que se tem conseguido a nível nacional, portanto, conseguir aqui a nível regional. Temos uma vantagem, digamos, que é a dimensão é menor, a proximidade ao poder político também é maior, portanto, há maior facilidade de diálogo, digamos. As pessoas conhecem-se, não é? As pessoas acabam por se conhecer. Exatamente. Portanto, isso tem-se refletido também nas reuniões que nós temos tido e na recepção bastante positiva que temos tido também por parte do poder público para nos acolher e para que nós possamos estar representados nos órgãos consultivos regionais, à semelhança daquilo que acontece na Ordem Nacional, que tem representatividade em órgãos consultivos tão importantes, por exemplo, como o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ou o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o Conselho Nacional da Água. Portanto, em todos estes
órgãos consultivos importantíssimos, têm, a Ordem está representada, portanto, e é isso que nós também pretendemos para aquilo que funciona, digamos, ao nível da região e que tem, e nos quais os biólogos podem ter uma palavra a dizer. Obviamente não nos vamos meter nas áreas alheias, porque não é isso que pretendemos, mas naquilo em que nós podemos efetivamente ajudar a contribuir para melhorar, digamos, a atuação dessas instituições, nós estaremos cá para o fazer. Muito bem, muito obrigado por esta descrição e que acho que revela bem a quem nos escuta lá em casa a importância aos mais altos níveis, não só nacional mas regional, da participação dos biólogos, partilharem também um pouco do seu conhecimento técnico e que ajuda à decisão no fundo, não é? Como ferramentas de auxílio à decisão mais ponderada. Gostava agora de passar a palavra à Isabel e perguntar aqui, em jeito de desafio para todos, para os três, como é que tem evoluído a profissão de biólogo ao longo das últimas décadas? Digamos assim, por exemplo, eu sei que eu sou o mais jovem aqui e acabei o meu curso em 2003, no final do ano 2003. A Isabel acho que foi uns aninhos antes. Foi. Mas olha, Carlos, antes de responder à tua pergunta, deixa-me aqui só dar uma chega ao que foi dito aqui pela Anunciação, que é, estavas a perguntar o que é o papel da Ordem e quais são os objetivos deste mandato. Portanto, um dos objetivos deste mandato é também aproximarmos da população em geral, e este programa é um desses exemplos de uma atividade desenvolvida pela Ordem dos Biólogos aqui na Delegação dos Açores, com este objetivo de chegarmos à população em geral. Portanto, temos essas duas vertentes, que é estarmos perto do poder e de quem tem o poder, não é? Dos órgãos consultivos. Dos órgãos consultivos, mas também estar perto da população, porque o trabalho que nós fazemos com biólogos é também para a população em geral. Portanto, e este programa cumpre um desses objetivos, que é estarmos mais perto da sociedade civil, a sociedade em geral. Em relação à evolução da profissão de biólogo aqui nos Açores, portanto, eu estou nos Açores, comecei a colaborar com a Universidade dos Açores em 1999, portanto, como aluna de doutoramento, em que tinha um co-orientador que era aqui dos Açores. Portanto, o meu trabalho de campo foi feito aqui nos Açores e o trabalho de laboratório foi feito numa universidade fora de Portugal. Estou a tempo inteiro nos Açores desde 2012, como bolseira, e tenho um contrato de trabalho a termo certo com a Universidade dos Açores desde 2019, que terminará em 2025. Portanto, a minha experiência como profissional de biologia nos Açores passou muitos anos por bolseira e neste momento estou então com um contrato a termo certo, portanto continuo numa situação dita e é verdade, de precariedade, mas não é esta a experiência que todos os biólogos têm. Portanto, não quero que ninguém fique assustado de pensar ser biólogo nos Açores é igual a precariedade, porque não é. Portanto, a Anunciação, como tu, Carlos, tem vidas profissionais estáveis. Portanto, ser biólogo nos Açores não quer dizer precariedade. Pode querer, mas não quer necessariamente dizer isso. O que eu noto aqui nos Açores é que as pessoas fora do mundo académico reconhecem agora a profissão de biólogo com outra notoriedade que não tinha no passado. Eu no início, quando vim para cá, e isto mais uma vez é uma experiência pessoal, portanto não quer dizer que isto seja o standard, a generalidade, achava que as pessoas, quando eu me apresentava como biólogo, me pensavam, pronto, lá vem esta aqui com uma rede a apanhar borboletas, ou é daquelas que passa assim a vida metida numa tenda e que só toma banho de vez em quando. Portanto, tinham assim um bocadinho esta ideia do biólogo só ligado ao trabalho de campo, o biólogo se calhar demasiado ativista. Um certo preconceito. E hoje não é assim. Eu hoje, quando me apresento como bióloga, as pessoas pensam, perguntam, mas esteve também a trabalhar nas coisas do Covid? Portanto, houve aqui uma evolução grande, como a população em geral vê o trabalho do biólogo. Portanto, reconhece que o biólogo faz mais do que andar com a rede a apanhar borboletas ou com os binóculos a olhar para passarinhos. Portanto, reconhece aqui uma diversidade dentro do que é a profissão de biólogo. E sempre reconheceu o biólogo como professor, porque muitas vezes também quando eu dizia sou bióloga, perguntavam-me em que escola é que eu dava aulas. Portanto, associavam logo ao ensino automaticamente. Associavam logo automaticamente ao ensino. Eu tenho essa percepção também. Portanto, acho que houve aqui uma evolução de como é que as pessoas veem a profissão de biólogo, mas vocês com experiências tão diferentes podem agora partilhar qual é a vossa percepção de como é que terá evoluído não só o que os biólogos fazem nos Açores, como é que as pessoas veem o que os biólogos fazem. Então, eu passava agora, entre aspas, desculpem a expressão, a bola à Anunciação e que partilhasse connosco também qual é a sua visão e percepção
em relação à evolução de como é que tem evoluído a profissão e já agora acrescentando como é que a sociedade vê o biólogo ao longo dos tempos, se da mesma forma ou se tem vindo a alterar, como diz a Isabel, a ter mais alguma notoriedade a carreira de biólogo. Olha, Carlos, eu antes de tudo queria subscrever na íntegra o comentário da Isabel relativamente à nossa também tentativa de proximidade à população. Realmente eu falei no poder político, no poder público, mas efetivamente nós queremos mesmo é chegar até à população e de facto este programa tem estado a ser uma excelente maneira de fazer essa ligação. Mas não só, portanto, também através da divulgação de, por exemplo, artigos na comunicação social, enfim, todas essas questões são de facto extremamente importantes. Relativamente àquilo que ela falou de verem os biólogos de determinadas formas assim pré-concebidas, também subscrevo e até posso dizer o seguinte, eu de vocês todos sou a mais antiga, não é? Terminei o meu curso em 1986 e na altura, já agora, se me permitem fazer só um parênteses, porque é que me deu na cabeça, por assim dizer, de ir para bióloga? Claro que sim, porque só à parte, eu costumo perguntar sempre isso aos biólogos que são entrevistados aqui no programa, por acaso falha minha que já devia ter perguntado. Não, mas é porque isto, vais perceber que isto tem a ver com a tal percepção que as pessoas tinham do que era a biologia e naquilo, que a percepção que eu, na realidade, criei do que podia ser um biólogo. Havia na altura uma série de programas que eram programas da televisão que eram dinamizados pelo David Attenborough, que é um senhor que felizmente ainda é vivo, é um Sir que tem trabalhado em prol da conservação da biodiversidade do planeta como ninguém, um senhor espetacular. Eu acho que se me permite, as pessoas lá em casa devem reconhecê-lo automaticamente pela voz dele. Quase certeza pela voz. Narrações de comentários impressionantes. E ele agora voltou até a dinamizar outro programa para a BBC, etc. Portanto, exato, o homem continua no ativo, já idoso, mas sempre no ativo. E eu via os programas dele e eu ficava fascinada e eu dizia, eu quero estudar os seres vivos, eu quero ver os seres vivos no seu habitat natural, isto é fantástico, fantástico. E esta situação, coadjuvada com o facto de eu ter tido uma professora também no 7º ano de escolaridade, professora de ciências, que nos punha no laboratório a fazer experiências, eu disse, eu quero ser cientista da vida. E quando chegou a altura de ir para a universidade, eu vi a biologia, são os cientistas da vida, então eu vou para a biologia. E na altura toda a gente me dizia, olha lá, mas vais para a biologia fazer o quê? Isso não é para o ensino, não é para dar aulas. E eu dizia, não, quer dizer, também pode ser para dar aulas, mas também é para fazer investigação. E eles, mas investigação de quê? Tanta coisa, não é? Exato, naquele tempo então é que não conseguiam ver a biologia de outra forma que não fosse para dar aulas. Portanto, era só a percepção que as pessoas tinham. Hoje em dia, como a Isabel estava a dizer, até já nos associam também um bocado, às vezes, a movimentos ambientalistas, etc., coisa que nós nos demarcamos. Atenção, é preciso que se note que os movimentos ambientalistas fazem o seu papel e têm o seu papel na sociedade, mas nós somos cientistas. Portanto, os nossos pareceres ambientais têm que ser sempre fundamentados na ciência e na investigação. Não podem ser dados só porque sim, não é? Não é questões de opinião, mas sim questões de dados. Exatamente, é isso mesmo. Nós temos que ter dados que validem aquilo que nós dizemos. Exato. Portanto, mas não queremos ser colados a movimentos ambientalistas porque não é a mesma coisa. Portanto, isto é uma profissão, é uma investigação que se faz e essa investigação é que nos dá a possibilidade de obter dados para dizer, olha, estamos a ir no mau caminho aqui, porque estamos a ter estes resultados, etc. Portanto, basicamente, de facto, a percepção que as pessoas têm dos biólogos neste momento está a mudar já um bocado. A história do Covid veio ajudar muito porque, de repente, toda a gente se apercebeu que a maior parte das pessoas que fazem investigação nestas áreas da virologia, da bacteriologia, etc., são biólogos, efetivamente, e, portanto, as pessoas começaram a pensar, espera lá, que afinal, se calhar, os biólogos são mais importantes que aquilo que a gente pensava inicialmente. Exatamente. Claro que esta
Claro que esta percepção é um bocado rebuscada, porque é puxada pelo facto de ser a saúde. Exato. E a saúde humana mexe connosco, e sempre qualquer coisa que mexe connosco, nós ficamos sempre mais fragilizados e mais motivados para perceber aquilo que se passa. Mas pronto, mas seja como for, é isso. Neste momento nós temos uma visibilidade completamente diferente, inclusivamente graças à intervenção da Ordem na sociedade civil, conseguimos que os biólogos tivessem reconhecimento suficiente para poder dirigir laboratórios de análises clínicas e laboratórios de genética médica, ok? E, muito inclusive, bem. na parte da genética, nós temos um reconhecimento, não só nacional como internacional, muito grande, que nos dá uma mais-valia muito grande também para trabalhar nessa área da genética médica. Não sei se gostavas de acrescentar alguma coisa, Isabel, em relação às carreiras. Não, acho que podemos dizer o que é que cada um de nós faz, porque todos fazemos coisas diferentes. Então vou começar eu. Pode ser. Portanto, eu, como disse, estou com um contrato a termo certo com a Universidade dos Açores e estou contratada como investigadora. A investigação que eu faço tem uma parte ligada à conservação da biodiversidade, utilizando marcadores genéticos, portanto, já que a Anunciação estava a falar da genética, eu tenho formação como bióloga molecular, mas sempre aplicada à conservação da biodiversidade e não ligada à parte humana, embora as técnicas sejam as mesmas. E tenho essa componente de caracterização da biodiversidade utilizando marcadores moleculares, mas também estou a desenvolver investigação na área de comunicação de ciência ligada também à conservação da biodiversidade. Portanto, nós, académicos, se não conseguimos comunicar com as pessoas que vivem, coexistem com a biodiversidade que pretendemos conservar, a coisa está mal. Portanto, a parte de investigação que eu estou a trabalhar neste momento é isso mesmo, portanto, é investigar estratégias de comunicação que sejam eficazes para que ocorra a conservação da biodiversidade nos locais onde ela existe. Não sei se a Anunciação quer falar um pouco também do que está atualmente a fazer. Já soubemos como é que foi parar ao grandioso mundo dos biólogos, mas quem não a conhece lá em casa não sabe exatamente o que é que a Anunciação está a desempenhar neste momento. Exato. Olha, na realidade, eu quando vim para a Universidade dos Açores também no início da década de 90, vim para trabalhar na área da ecologia, porque a ecologia sempre foi a parte da biologia que mais me interessou, portanto, conhecer o próprio funcionamento dos ecossistemas, a interação dos seres vivos com os seus habitats, etc. Lá está, vinha-me o David Attenborough lá nos habitats à cabeça, e portanto eu vi que era pela ecologia que eu ia lá. Por exemplo, a mim nunca me atraiu o bicho pequeno, a tal microbiologia para mim estava fora de questão. E, portanto, vim de facto para essa área e comecei até por trabalhar com insetos auxiliares. Portanto, na altura, apostava-se muito aqui no Departamento de Biologia nas questões da luta biológica, já precisamente com o intuito de proteger o meio ambiente, evitando o uso abusivo dos pesticidas que têm consequências bastante nefastas, inclusive para a saúde pública. Depois passei um bocadinho mais, alarguei um bocadinho mais essa parte aplicada à parte da luta biológica, fiz estudos mais propriamente ditos mesmo da ecologia de um grupo específico de insetos, e depois comecei-me a interessar também pelas questões mais ambientais de investigação, portanto, na área do ambiente, nomeadamente até graças a uma colega que também foi professora do Carlos, que era a doutora Regina Cunha, não é? Exatamente. Que a doutora Regina Cunha não é bióloga, é engenheira do ambiente, e como tal, claro que a área dela é mesmo ambiente. Mas ela começou a entusiasmar-me também para essas questões ambientais, e eu, claro que sou bastante propícia a todas essas questões que eu vejo que podem afetar o meio ambiente e que, consequentemente, nos podem afetar a nós, obviamente, nós fazemos parte do ambiente, às vezes podemos nos esquecer disso, mas fazemos. Exatamente. 100%. O conceito abrange-nos também, não é? O conceito ambiente abrange exatamente. Somos um ser vivo que está integrado no seu meio, embora tenha, obviamente, todas as questões sociais em torno, que agora também não vamos entrar por aí, porque seria muito complicado e demoraria muito tempo. Mas, por aí, eu então comecei também a trabalhar em questões ambientais,
nomeadamente até no âmbito de um mestrado que eu hoje em dia dirijo, que é o mestrado em Ambiente, Saúde e Segurança, comecei-me a perceber, durante este processo, comecei-me a perceber que o turismo nos Açores começava a ganhar um boom. Portanto, isto já foi no novo milénio, não é? Portanto, ao princípio, quando eu vim para cá, aquilo que se costuma dizer na gíria, isto era uma pasmaceira, entre aspas, não é? Portanto, significava que nós saíamos, eu lembro-me nos primeiros tempos de cá estar, sair às 8h30 da noite para jantar e já não tinha um restaurante aberto, com cozinha aberta para me servir o jantar, e portanto isto era o paradigma daquela altura. E no verão vinham para aqui algumas pessoas, mas também não era uma coisa pouca. Mas de repente, no novo milénio, a coisa começou de facto a aumentar de intensidade, e eu comecei a interessar-me por essa área, porque, obviamente, o turismo tem impactos no meio ambiente, nomeadamente porque as pessoas que vêm para cá procuram essencialmente o turismo na natureza, e então, desde então, tenho-me ligado essencialmente a essas questões de estudar ou tentar perceber capacidades de cargas turísticas, impactos no meio ambiente, preferências dos turistas relativamente à paisagem, etc. Portanto, neste momento eu estou muito mais ligada a esta área da parte do turismo e ambiente, e obviamente que a parte que eu contribuo tem a ver com a parte dos seres vivos propriamente ditos, neste caso tanto trabalho no meio terrestre como no meio marinho, mas essencialmente também nas áreas protegidas, que são sempre as áreas que são mais impactadas por esta atividade, porque por um lado são as mais procuradas, mas por outro lado também são as mais sensíveis, porque são protegidas precisamente por causa dos seus valores naturais. Agora estava aqui, se me permitem aqui um comentário muito pessoal, estava aqui a viajar um bocadinho no tempo, quando a Anunciação falou da ecologia. Recordei-me das aulas de ecologia precisamente consigo, e com o professor Onofre também, e realmente há momentos que nos ficam muito gravados na memória. Estava-me a lembrar dos biomas como se tivesse andado 15 anos para trás. É engraçado. Eu vou chamar outra vez a Anunciação porque ela não me falou numa parte super importante do que faz no dia-a-dia, que é... Dar aulas. Dar aulas. Exatamente. E na realidade, inicialmente também foi para isso que eu vim para a Universidade dos Açores, claro. Porque isto é engraçado relativamente a essa questão, porque na altura, quando me diziam, biologia só dá para dar aulas, etc., eu sempre gostei de ensinar. Eu já quando andava a estudar, dava explicações aos meus colegas e aos meus amigos. Portanto, para mim o ensino era uma parte importante. O que eu não queria era só ficar ligado ao ensino. Exato. Eu achava que isso me ia cortar as minhas vasas de imaginação e de ideias, etc. Eu precisava de algo mais para me complementar. E, de facto, o entrar para uma universidade tem essa vantagem, é que nós podemos aliar a parte da docência à parte da investigação. E no caso, eu vim para docente precisamente nas áreas de disciplinas, nas áreas da ecologia. Algumas dessas disciplinas até já desapareceram, porque no processo já houve várias revisões dos cursos selecionados, e a Biologia, que é uma das licenciaturas que está praticamente desde o início da Universidade dos Açores em funcionamento, também já sofreu obviamente todas essas remodelações. A mais importante delas foi quando foi implementado o processo de Bolonha, não é? Em que a licenciatura foi diminuída para 3 anos. Exato. E portanto teve que se fazer ali umas alterações bastante grandes e eliminar umas disciplinas e inclusive criar outras novas. E, portanto, neste momento, a minha lecionação mais importante está ligada à Biologia da Conservação. Portanto, eu sou regente de 2 disciplinas da licenciatura, que uma é a Biologia da Conservação e outra é Métodos de Ecologia. E, portanto, estas disciplinas também se complementam. A Biologia da Conservação, estou nela desde o início. Portanto, a gênese desta disciplina fui eu que a criei em conjunto com o professor Frias Martins, na altura, que ainda estava no ativo, e, portanto, criámos a disciplina de raiz, e desde então ela tem evoluído à medida que nós vamos também evoluindo. Aliás, o conhecimento científico é que nos permite atualizar a parte da docência,
E isto para mim é uma das coisas mais importantes de um docente do ensino superior, é que tem esta valência de nós criamos os nossos próprios conteúdos para lecionar nas disciplinas que nós lecionamos, mas esses conteúdos são conteúdos que são dinâmicos, portanto, em função daquilo que nós vamos sabendo e que vamos aprendendo e desenvolvendo conhecimento, vamos também atualizando esses conteúdos de modo a torná-los mais atrativos e mais mais atuais para os estudantes. E agora Obrigada, Isabel. E agora, Carlos, as pessoas provavelmente já te conhecem, mas relembra lá o que é que tu fazes no teu dia-a-dia como biólogo. Bem, eu trabalho num centro de divulgação científica e tecnológica, que é um centro de ciência, que é o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Agroturismo. Pertence a uma rede de 6 centros de ciência nos Açores. São 4 em São Miguel, é o nosso aqui na Terceira, e temos também um no Faial. São financiados e tutelados pela Direção Regional de Ciência e Tecnologia, e tem como missão fazer a divulgação rumo à literacia científica e, no meu caso pessoal, no Observatório do Ambiente, como o nome já indica, sempre com o cunho ambiental, que é algo que também tem em comum, acho que com ambas, que é a preocupação com a tal solidariedade geracional que se fala tanto, e de sustentabilidade, e se não for possível deixar melhor amanhã, pelo menos não estragar tão depressa como por vezes se estraga. Eu gostava de fazer um comentário também ao que foi dito em relação ao turismo. Eu terminei a minha licenciatura em 2003 no Departamento de Biologia em São Miguel, no qual também tive a honra e o privilégio de ter aulas com a doutora Regina Cunha e também com a doutora Anunciação. E também, quando eu saí de São Miguel em 2006, definitivamente, e já na altura já se notava um início desse tal boom turístico. Eu também tenho essa percepção, estamos a falar, pronto, da ilha mais desenvolvida dos Açores, sempre foi, não é? E neste tempo, e lembro-me do início dessa pressão urbanística e a nível da orla costeira, que é uma parte que também me interessa muito, mas eu só apanhei mesmo o início, porque cada vez que eu voltava, desde 2006, cada vez que eu regressei a São Miguel, e fui muitas vezes em contexto de trabalho, notava sempre muitas alterações. E uma coisa, no meio disso tudo, que eu acho que é boa, é que noto muito mais participação pública e ativismo, e um ativismo, como dizia a Anunciação, alicerçado com ferramentas científicas. Não é só a emoção pura e dura, parem, não estraguem, mas vamos lá ver qual é o impacto. A capacidade de carga acho que é um ponto central a nível turístico, que tem que ser repensado caso a caso, ecossistema a ecossistema, e acho que é muito por aí. Mas pronto, não me vou alongar mais, até porque já estamos a ficar com muito pouco tempo. A nossa entrevista tem que atingir no máximo meia hora, e eu ainda tinha aqui 2 perguntas para fazer mais rápidas, pedia-vos que fossem o mais sintéticas possíveis, mas a Isabel acho que quer fazer um comentário. Diz, Isabel. Tu ias falar nisto, não sei o que é que estavas a pensar, mas nós neste programa temos estado a entrevistar biólogos que exercem a sua profissão na Terceira. Existem biólogos nas ilhas todas dos Açores, não vamos pensar que é só da Terceira, só no que planeta inteiro. No planeta inteiro, mas no arranque foi agora aqui com pessoas da Terceira, por questões logísticas era mais fácil entrevistar aqui no estúdio. Mas existem biólogos em todas as ilhas, e eu, quando digo existem biólogos em todas as ilhas, as pessoas que estão a pensar em ser biólogos não pensem que não há espaço para mais biólogos nos Açores. Há muito espaço para mais biólogos nos Açores e para os biólogos fazerem coisas que ainda não são feitas nos Açores. Por isso, se alguém está a pensar seguir os estudos para Biologia, que o faça. Nós aqui somos exemplos de pessoas que tiraram licenciatura em Biologia em sítios diferentes. Portanto, eu tirei na Faculdade de Ciências de Lisboa, o Carlos acabou de dizer que foi em São Miguel, a Anunciação não sei onde é que foi na Faculdade de Ciências de Lisboa também. Ok. Portanto, podem fazer cursos de Biologia em muitos sítios e depois vir exercer a profissão para os Açores. Eu gostava de perguntar então à Anunciação, a nível da delegação regional da Ordem dos Biólogos, se gostaria de destacar, assim, a breve trecho, que futuras iniciativas é que podemos contar cá nos Açores da Ordem? Olha, Carlos, de momento eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos é que nos aproximar das escolas secundárias, básicas, etc. Isto porque, repara, para trazer biólogos novamente para a profissão de biólogo. Lembras-te que eu disse que a minha professora do 7º ano de escolaridade marcou-me
em termos do ensino experimental das ciências. Sim. E, portanto, nós irmos até às escolas, dar palestras, falar da importância da profissão do biólogo, o papel que nós temos em áreas que vão desde o ambiente, saúde, alterações climáticas, etc., pronto, para não estar aqui a perder muito tempo. Portanto, esta parte é extremamente importante. E já agora gostaria de destacar uma atividade que tem vindo a ser dinamizada pela Ordem dos Biólogos Nacional, que é a questão das Olimpíadas Nacionais da Biologia, e recentemente fizeram-se umas Olimpíadas das Reservas da Biosfera. As Olimpíadas Nacionais da Biologia, portanto, recrutam alunos das escolas secundárias, portanto, assim, os alunos que se destacam mais em termos de avaliação, portanto, que também, ao mesmo tempo, acaba por ser uma motivação para eles estudarem mais, saber que podem ir, porque estas Olimpíadas podem acontecer em vários países do mundo. Exatamente, okay? Portanto, exatamente. Pode-se ir para qualquer país fazer essas Olimpíadas. Até já foram organizadas também cá nos Açores. Exato. Nós já cá, se me permite só um comentário, desculpa interromper, era para dizer que nós já contámos aqui, eu e a Isabel, num outro projeto de divulgação científica, que é um concurso que temos cá, que é o Fala Ciência, Comunicar Ciência nos Açores. Tivemos o privilégio de ter o ex-bastonário da Ordem, o Dr. José Matos, e inclusivamente fui com ele aqui a uma escola secundária, foi a escola onde estudei, curiosamente, a Jerónimo Emiliano de Andrade, e ele fez várias comunicações para alunos de ensino secundário, precisamente onde destacava muito os resultados de equipas portuguesas, e mostrou fotografias dos intercâmbios e das Olimpíadas realizadas em vários países do planeta, e em que foi muito interessante. Ele tinha, por acaso, o Dr. José Matos tinha um grande poder de oratória, era muito eloquente, e conseguiu meter ali, o que não é fácil, eu trabalho nessa área também, meter ali um auditório com 100 e tal jovens de entre 15 a 17 anos de idade, todos ali a rirem empolgadíssimos, foi espetacular. Isso só essa parte para dizer que tivemos já efetivamente esse tipo de ações cá na Terceira, neste caso com o Dr. José Matos. Exatamente. Mas essa parte eu acho que é a mais importante, que é motivar os jovens para a profissão de biólogo, que é uma profissão que efetivamente tem muitas valências e que as pessoas podem, obviamente, dar asas à sua imaginação sobre aquilo que gostam ou que gostariam de fazer, e convenhamos que a situação do planeta exige cada vez mais pessoas responsáveis e que queiram de facto contribuir para deixar um planeta melhor para as futuras gerações. Tenho que concordar a 100% e subscrever totalmente. Infelizmente, caríssimas biólogas, obrigado por este programa. Infelizmente já não temos mais tempo, portanto eu queria só pedir um último desafio de 15, 20 segundos a cada uma, que é o seguinte: eu costumo sempre fazer isso nos outros programas, não posso deixar de fazer neste também, que é, vamos imaginar que temos hipotéticos futuros biólogos lá em casa, ou pessoas que estão a considerar seriamente a hipótese de escolherem o caminho da biologia. Que mensagem é que diriam estes jovens que estão a ouvir lá em casa? Começava pela anunciação. Que mensagem é que deixaria a estes hipotéticos futuros biólogos jovens? Segue o teu sonho, porque o sonho comanda a vida, como dizia o poeta. Muito bem, muito obrigado, Isabel. Bem, um bocadinho da mesma linha, não vou usar uma linguagem tão poética como a anunciação, mas é, assim, podes ser aquilo que quiseres dentro da biologia, como a anunciação estava a falar, que ela nunca foi chegada a bichinhos pequeninos, mas podes trabalhar desde a bactéria até à baleia azul, quer dizer, tens aqui um espectro de tamanhos, e plantas também, não estou a falar de plantas. E já agora a astrobiologia, até sim, existe biologia. Temos a astrobiologia, podes estudar, tu que vais ser o biólogo do futuro, podes estudar vida fora do planeta, portanto, aqui haja imaginação, que há tudo para fazer na área da biologia. Bom, resta-me agradecer à doutora Anunciação Ventura. Muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade. Obrigada, Carlos. Obrigado à doutora Isabel Amorim também, aqui pela sua participação em presença física aqui no estúdio do Rádio Clube de Angra, e também não deixar de agradecer ao Rádio Clube de Angra por toda esta oportunidade. E muito obrigado pela escuta. Obrigada a Deus. Obrigado. Um agradecimento especial ao Hélder Xavier pela sua colaboração neste programa.
O programa Biólogos no Ar é produzido pela Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos, em parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Grupo da Biodiversidade dos Açores e Universidade dos Açores e com o Observatório do Ambiente dos Açores, Centro de Ciência de Angra do Heroísmo e com o Rádio Clube de Angra. Mais informações, contactar a Direção Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos em delegacão.acores@ordembiólogos.pt ou visitar o website da Ordem dos Biólogos, ordembiólogos.pt.